Não sabe que livro ler em 2025? Aqui vai a lista dos 10 melhores livros que eu li em 2024 para você incluir na sua resolução de fim de ano. Bora! Bem-vindo à Vida Feita em Palavras. Eu sou o Fábio e neste canal eu ajudo você a se tornar mais inteligente. E nesse vídeo eu vou falar um pouco dos 10 melhores livros que eu li esse ano, 2024. Na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link para os vídeos que eu já fiz sobre os livros que eu vou mencionar e também para você poder adquirir qualquer um desses livros que você comprando você me ajuda nesse canal. Então, em 10º lugar, imagina que você pudesse voltar para o passado, mas tem algumas regras. Você só poderia voltar para um dia específico. O que você fizesse quando você voltasse ao passado não alteraria o presente. E terceiro, para você viajar para o passado, a garçonete enche sua xícara de café. E a regra é que você tem que tomar todo o café, assim retornando para o presente, antes que o café esfrie. E eu estou falando do livro Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi. É um livro muito interessante porque traz uma reflexão sobre as nossas ações, porque muitas vezes a gente dá valor às coisas depois que a gente perde ou quando é tarde demais. E o livro conta a história de 4 personagens que viajam para o passado por ter alguma coisa mal resolvida e traz à tona a reflexão de que se você pudesse mudar alguma coisa que você fez no passado, o que você gostaria de mudar? Ou, nesse caso, quando alguém volta no passado, como não muda o presente, de apenas descobrir como seria o passado se a gente tivesse feito alguma coisa diferente, ajuda a gente a pensar no presente, agir da melhor forma que a gente pode, para no futuro a gente não pensar, mas e se eu tivesse arriscado? E se eu tivesse feito o que eu realmente queria, em vez de ter medo de fazer o que eu achava que deveria ser feito? Então, em 10º lugar, antes que o café esfrie, vale a pena a leitura. Em 9º lugar, Tremendas Trivialidades, do Chesterton. É um livro muito interessante, que são diversas crônicas sobre trivialidades, que ele viveu, muitas delas, e ele traz o encanto das coisas simples da vida. E até pegando um trechinho muito curto, que ele fala logo no primeiro capítulo, que ele fala assim: o mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta da capacidade de se maravilhar. Então, se a gente consegue, nas coisas corriqueiras do dia a dia, ver e aproveitar a viagem da vida, na simplicidade e nas pequenas coisas que podem alegrar o nosso dia. Então, realmente recomendo esse livro. E em 8º lugar, As 6 Lições, do Ludwig von Mises. Eu coloquei em 8º lugar porque é um livro sobre economia, porém uma linguagem muito tranquila de se ler, e ele resume grandes problemas que a gente tem na nossa sociedade em uma forma muito simples, porque são 6 palestras que ele deu. Eu até gravei uma série já sobre cada uma das lições, indo em detalhes em todos os ensinamentos que ele pode trazer. Então recomendo você conferir lá. Em 7º lugar, o livro The Natural Order of Money, do Roy Seebeck. É um livro que quem fala inglês eu realmente recomendo, porque ele traz como funciona um pouco a economia e ele traz desde a ordem natural. Então, por exemplo, para ter pessoas que trabalham com programação, precisa ter uma economia que antecede isso. Precisa ter gente fabricando comida, produzindo energia, que sem essas coisas, muitas outras pessoas não poderiam trabalhar. Então, ele separa a economia primária, que seria aquilo de subsistência. Então, quem produz energia, quem produz minérios, quem produz alimentação. Então, isso que é necessário para as pessoas sobreviverem e, com isso, surgir a economia secundária, que seria, por exemplo, professores, filósofos, programadores, logística. Então, tudo que depende dessa economia primária. E é interessante que ele fala que para moeda, né, por isso que é The Natural Order of Money, também se perdeu o lastro com o ouro e com isso gera uma abstração sobre o dinheiro que perde seus fundamentos principais que tinha quando o dinheiro era lastreado ao ouro. Eu recomendo você ver minha série sobre as 6 lições do Mises, que eu comento um pouco sobre essa parte. Mas é um livro muito interessante, ele é muito bonito, até vou abrir aqui. Ele é muito bem feito esteticamente, a letra, os capítulos. Deixa eu abrir uma página. Os capítulos, ele é muito bem diagramado, o estilo clássico, então muito bem feito, conteúdo muito bom e ele sintetiza muito bem. É uma pessoa que sabe muito e consegue colocar de uma forma muito ordenada e clara. Em 6º lugar, A Magia do Império Disney, da Jin Anader.
É um livro que eu achei muito legal, primeiro porque o Walt Disney é um cara sensacional, ele é um cara genial, e nesse livro ela consegue abordar 3 aspectos. O Walt Disney, a sua vida, dele e do seu irmão, e todas as etapas de construção, toda a evolução que ele teve na carreira dele, que foi muito sofrida, por sinal, mas foi muito interessante. A outra parte sobre os parques, então explica não só dos parques, mas de todo o complexo Disney, porque eles têm hotéis, têm restaurantes, têm cruzeiros, têm parque aquático, tem um monte de coisa, e ela explica as ideias, como foi concebido, todo o trajeto, até quando ela escreveu o livro, se eu não me engano, em 2019. E tem a terceira parte, que é sobre a empresa, todos os desafios, a trajetória da empresa Disney mesmo após o falecimento do Walt Disney. Então, livro muito bom, recomendo. 6º lugar. Em 5º lugar, o livro Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. O Goggins, para quem não conhece, ele é um Navy SEALs, que é a elite da Marinha Americana. Ele correu a Clearwater, uma das corridas mais perigosas do mundo. Ele bateu o recorde do Guinness Books de barra e ele tem uma história de vida muito interessante, porque ele era muito pobre, ele era negro, alto, gordo e tinha uma vida horrível, sofreu várias tragédias na vida dele. E ele sempre foi buscando ser melhor, né? Um dia que ele acordou, ele começou a falar assim, não, eu preciso ser melhor. Então é um livro muito motivacional e lembrar você que você tem muito mais potencial do que você acredita. Ele fala que um dos meus lemas atualmente é em paz, mas nunca satisfeito. Então ele nos ajuda a lembrar que a gente é capaz de muito mais do que a gente acredita. Que às vezes a gente está cansado, fala, vou descansar. Não, 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 não. A gente consegue mais. E se a gente quer realmente ser diferente, se a gente quer se destacar, se a gente realmente quer ser o melhor, a gente realmente tem que ir além. E para ir além, a gente tem que ser o primeiro a confiar em nós mesmos. Então esse livro é muito bom e traz muita motivação para você perseguir o melhor que você pode ser. Em 4º lugar, História Sem Fim, do Michael Ende. História Sem Fim é a história sobre um menino que foi convocado para salvar Fantasia. Fantasia era uma terra onde tinham seres mágicos que estavam morrendo porque ninguém mais lembrava deles. E é um livro muito interessante sobre a importância da fantasia, a importância dos contos de fada para a nossa vida e a gente pensar também o que a gente realmente quer. E nos lembra que nós somos os autores das nossas próprias histórias e somos responsáveis pelas consequências das nossas ações. Então seria bom pensar e para que a gente não se perca, né, nos nossos desejos fúteis. E aqui ele comenta uma coisa interessante, logo no começo, né, o Bastian, né, que é o personagem principal. Gostaria de saber o que se passa dentro de um livro quando ele está fechado. É claro, lá dentro só há letras impressas em papel. Mas, apesar disso, deve acontecer alguma coisa, porque quando o abro, existe ali uma história completa. Lá dentro há pessoas que ainda não conheço, e toda a espécie de aventuras, feitos e combates. E muitas vezes há tempestades no mar ou alguém vai a países e cidades exóticos. Tudo isso, de algum modo, está dentro do livro. É preciso lê-lo para saber, é claro, mas antes disso, já está lá dentro. Gostaria de saber como. Me traz a reflexão de que dentro de nós existe um potencial para muitas coisas, mas só vai existir se nós agirmos. Em 3º lugar, Pais e Filhos, do Ivan Turguniev. Espero que se pronuncie assim. E esse é um clássico da literatura russa, onde aborda esses conflitos entre gerações. Os mais velhos com seus costumes, suas tradições, e os mais novos querendo mudar o mundo, querendo salvar a humanidade. E o livro traz a história de Bazarov e Arkady, que voltam, né, da universidade para visitar os seus pais. Um dos jovens é um niilista, que não acredita em nada, não acredita nas autoridades, e é meio que revolucionário, enquanto tem o pai do Arkady e o tio que questionam sobre as tradições, então tem muitas discussões, conversa muito, faz repensar muito sobre essa visão da sociedade e esse embate entre as gerações, entre aqueles que já viveram e têm uma bagagem muito grande e aqueles que são mais novos e propensos a mudanças, porém têm só muitas ideias e não vivenciaram e não sabem as consequências daquelas ideias. Por isso fica em 3º lugar, livro muito bom. Em 2º lugar, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Esse livro, eu fiz um vídeo já no canal, é um livro muito bom para crianças de todas as idades. Conta a história de um piloto que cai no meio do deserto e encontra o Pequeno Príncipe com umas perguntas meio estranhas
que diz vir de outro planeta e que conta todas as suas aventuras nos diferentes planetas e incluindo a Terra. Muito famoso, muito clássico. Vê o meu vídeo lá que eu vou deixar aqui nos cards. Sensacional. E você pode reler em diversas idades. E como todo clássico, toda vez que você relê, vai trazer algo novo, algo de especial, uma mensagem que você não tinha visto antes. E em primeiro lugar, um livro que eu tinha bastante preconceito, então demorei muito para começar a ler, porém me encantou de um jeito que eu não esperava. E o livro é Harry Potter. Aqui eu incluo todos os livros. Eu, como um amante do Senhor dos Anéis, sempre preferi ler Tolkien, vou ler Harry Potter, livro para criança. E me surpreendi porque tem uma profundidade muito grande, tem muitos ensinamentos, é muito gostoso de ser lido, gera muita curiosidade e ele é muito bem amarrado. Tudo que vai acontecendo vai sendo amarrado, é bem surpreendente. E todos aqueles que leram ou que viram os filmes, por mais que dizem que o filme é bem diferente do livro, eu não lembro, eu assisti os filmes faz muito tempo, mas o livro ele é muito rico em detalhes e você parece que você está do lado deles, lá lutando junto com eles. Então realmente traz as emoções, os dilemas, as dificuldades e os dramas que os personagens passam. Então por esse motivo eu deixei Harry Potter em primeiro lugar dos livros que eu li em 2024. Mas é muito difícil você ranquear esse livro é melhor que esse, porque os livros são diferentes, eles têm propostas diferentes, eles são de categorias diferentes, eles são de gêneros diferentes. Então eu coloquei os que mais me agradou hoje. Pode ser que se eu fizesse essa mesma lista daqui uma semana, a ordem poderia mudar. Então eu realmente recomendo pesquisar um pouquinho mais sobre os livros ou ver na descrição os livros que eu tiver feito o vídeo aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link. E aí você pode aprender mais sobre os livros, o que mais me marcou ou os ensinamentos que esses livros trouxeram para minha vida. E aí? Gostou da minha lista? Vai incluir um desses livros para sua lista de 2025? Se sim, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e aproveita para ver um desses 2 vídeos que eu vou estar deixando aqui na tela para ver mais sobre os livros que eu comento aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!